a nossa entrevista de hoje. A gente está recebendo aqui no estúdio o presidente da Companhia Docas da Paraíba. Em outras palavras, traduzindo, é o Porto de Cabedelo. Isso. Ricardo Barbosa, conversa com a gente a partir de agora. Ricardo, bom dia, bem-vindo à Band News FM, satisfação revê-lo. Bom dia, querido Cacau. O prazer e o privilégio são meus poder voltar aqui, abraçar você, Claudinha, os ouvintes, né, através desta conversa que teremos a partir de agora e colocando-me de pronto ao dispor de vocês. Cláudia Carvalho, primeira pergunta para Ricardo Barbosa é Vamos sua. começar falando sobre o Porto, depois a gente fala sobre política também, porque tem muita coisa acontecendo em Cabedelo. Claro. É claro. Né? É claro. A gente vai falar de quê? Vamos falar das flores? Até porque, né, os projetos do Porto tiveram uma contestação política. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria saber, de agora, atualmente, como é que está a situação da Companhia Docas da Paraíba. A Companhia Docas da Paraíba vive hoje de forma inequívoca e sem nem pedir perdão pela imodéstia, o seu melhor momento. Nessa história recente, eu não alcanço nenhum cenário, né, que possa ser comparado com o Porto de Cabedelo nos dias de hoje. Graças a um trabalho intenso que estamos promovendo ao lado de toda a nossa equipe e, sobretudo, pela solidariedade, o apoio, a visão empreendedora futurista do governador João Azevedo, que não mediu esforços, né, para alcançar a importância do Porto e promover as ações, né, na liberação de recursos que o Porto precisava. Nós somos o porto de melhor localização geográfica entre os portos do mundo. Naturalmente, a gente não compete com os portos do mundo pelo nosso tamanho. O Porto de Cabedelo, né, tem suas limitações de tamanho, de calado, de extensão de cais. Mas para esses portos, o calado foi ampliado. É exatamente sobre isso que eu vou falar. Mas por nosso posicionamento geográfico ser diferenciado, né, para melhor, pela operação que é muito eficiente, nós temos uma operação portuária de carrego e descarrego de cargas no navio muito eficiente, desconhecida além mundo, além fronteiras. Mas a gente precisava de aprofundar o calado do nosso canal. O canal que acessa o porto e ali a sua bacia de evolução tinha 9 metros. E nos condenava a navios de pequeno porte, de pequeno, médio portes, navios de até 35 mil toneladas de carga. O governador João, em novembro do ano passado, né, autorizou a promoção outubro, novembro, de um procedimento licitatório e o início das obras, né, e essas obras iniciaram ainda no finalzinho do ano passado e teve o seu grande alavancamento já na nossa gestão a partir de fevereiro. Executamos 100% da obra, uma obra de 120 milhões de reais. E hoje o Porto de Cabedelo tem um canal com 11 metros de profundidade, podendo receber navios, Cacá, de até 55 mil toneladas. Nós podíamos receber só até 35 mil toneladas. Agora passamos de 35 para 55. Aí você me pergunta, esses navios já estão operando no Porto de Cabedelo? Não. Essa é uma pergunta que foi enviada por um internauta aqui. João Filho Seixas, ele disse... Pergunta justamente isso, se já atracou algum navio de grande porte depois da dragagem, ele chama que é a dragagem, e se vai ter cruzeiros também. Isso, João tem Filho, a pergunta de um ouvinte também, se vai ter tem projeto para terminal de passageiros para o Porto. Respondendo já aos dois, né, e saudando-os, não. Efetivamente, nós não recebemos nenhum navio de grande porte, navio de 50, 55 toneladas, porque embora tenhamos capacidade técnico-operacional de fazê-lo, mas a gente precisa da homologação da Marinha do Brasil. Vai ser feita uma nova carta náutica, né? Uma nova aplicação das boias, né? Tem um novo desenho do canal a partir dessa profundidade de 11 metros, e aí nós já enviamos todos os estudos, todos os levantamentos batimétricos, todas as peças de batimetria, tudo quanto foi feito ao longo desses 10 meses para a Marinha do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Estive semana passada em Brasília, publiquei nas redes sociais com o comandante, o almirante Olsen, que é o comandante da Marinha, o número 1 da Marinha do Brasil, que nos recebeu muito bem. Essa
A audiência foi intermediada por um amigo, né, um amigo fraterno que tenho na vida política, pública e pessoal, que é o ministro da Defesa, José Múcio, ali do nosso vizinho estado de Pernambuco. E Zé Múcio, que é o ministro da Defesa, intermediou essa audiência. Eu fui extremamente bem recebido lá em Brasília, no gabinete do comandante da Marinha. Ele já acionou todo o staff lá do Instituto Técnico da Marinha no Rio de Janeiro, que faz o cheque, né, dessa batimetria alfa, que é o nome técnico. Nós fizemos a batimetria alfa, que foi após o término da dragagem. Nós temos certeza que já está tudo lá com 11 metros, né, mas a Marinha tem que fazer a checagem e a sua consequente homologação. Isso para quando? A partir de quando? Pode ser, esse é um processo, historicamente, a gente conversa com os dirigentes, com o setor portuário, isso é um processo historicamente muito lento. Já tem registros de até 13 meses para que a Marinha homologue dragagens em aí alguns estados do Brasil. Você falou 13, eu esperei 13 anos, 13 meses, não, até que é rápido, não, mas relativamente mesmo assim rápido. É muito tempo, né? A gente está correndo para conseguir essa homologação. Eu fui a Brasília 2 vezes nesses 40 dias, né? Exatamente para isso. Minha equipe, a nossa equipe estará indo. Eu não vou poder ir porque tem uma viagem técnica com uma comitiva de 90 brasileiros, 8 deputados federais, um senador, todo o setor aquaviário, assim, o que tem de maior no setor aquaviário nacional, estará indo a uma missão em Singapura. Nos próximos dias eu estarei de novo voltando a Singapura para prospecções de novas parcerias, de investimentos. Mas o meu corpo técnico estará indo a Brasília, já agora no final de semana, para a semana que vem, no Instituto Brasileiro de Praticagem, com a Capitania dos Portos, com os práticos paraibanos, né, com os responsáveis pelos aqueles rebocadores que encostam ali no navio e fazem aquele traçado para ele acostar o cais, com o pessoal da Marinha do Rio de Janeiro, um grupo aí, 10, 11, 12 pessoas. Esse grupo passará 2 ou 3 dias em Brasília, no Instituto Brasileiro de Praticagem, fazendo, Cláudia, foi José Filho acho que me questionou, a simulação. Tem treinamento, né? Só tem 2 desses no Brasil, eu creio, ou talvez 3, acho que tem um no Rio de Janeiro, na USP, e agora lá em Brasília. É um centro onde você simula como se tivesse o navio, tivesse aqueles computadores enormes, um painel de vários metros, e você fica vendo ali como se o navio estivesse no mar, e aí eles aplicam, aí você vê a profundidade, colocam ondas, para numa hipótese de mar revolto, como é que a praticagem deve fazer para atracar o navio. Então isso é uma coisa que faz parte desse processo da homologação. Então tudo isso está sendo feito e eu quero, se Deus quiser, até o final de dezembro, estar recebendo navios com até 55 mil toneladas de carga. A outra pergunta Isso aumentará em mais de 60% a operação e o consequente faturamento do Porto de Cabedelo. A outra pergunta com relação gerando emprego, cruzeiros e terminal de passageiro. Tem projeto para isso, Ricardo? Não, projeto não temos. Qual é o grande problema do terminal de passageiro? O custo, hoje, porque não o custo apenas da construção do terminal, né, que é uma obra dentro do mar. Mas, Cacá, o problema é o seguinte: os navios que chegam hoje na rota turística do Nordeste não são mais aqueles navios. Eu lembro, chegou aqui na época do saudoso ex-governador Maranhão, a gente ainda recebeu 3, 4 navios aqui no final de ano, há 10 anos atrás, acho que lá por volta de 2010. Lembro. Só que era um navio pequeno, navio de 200, 210 metros e tal. Pequeno para tamanho de navio, né? Um navio de 210 metros é um... E hoje os navios que operam na costa nordeste são de 333 metros. Você imagina, quase o dobro do que chegou no passado. E aí a gente terá que fazer uma nova dragagem na bacia de evolução, ali em frente ao cais do porto, ali onde a balsa passa, exatamente em frente, para que o navio possa fazer a manobra. Então, é uma outra obra. Nós estamos fazendo o estudo. Ainda hoje eu devo assinar a liberação para licitação dos estudos
sismológicos, batimétricos e tal, para apontar qual o melhor local, onde será mais econômico para o porto, onde terá maior profundidade, menos invasão, né? Porque, só para você ter uma ideia, na previsão que nós fizemos, né, com base nessa dragagem que concluímos, é que algo em torno de, no mínimo, 1,5 milhão de metros cúbicos de areia ali, daquele solo, tem que ser retirado. Então, isso é uma obra, se fosse 1,5 milhão, nós estaríamos falando aí numa obra em torno de 70 milhões de reais. Eu já passei esses números para o governador João, que me autorizou a fazer o estudo, porque isso aí era era hipotético, né? Era uma avaliação, uma prospecção, e agora a gente vai estar promovendo a licitação para fazer os estudos. A partir daí, quando recebermos esses estudos, a gente licita o projeto lá para janeiro, fevereiro, no máximo março do ano que vem. Licitando o projeto, aí a outra etapa é construir o terminal, fazer a obra de dragagem, construir o terminal e entrar no roteiro. Então, veja bem, se você entrar na internet, quem está nos ouvindo ou assistindo nesse instante, pode checar que já estão vendendo os cruzeiros para 2024. A temporada 2024 toda já está definida. Se eu tivesse essa obra pronta agora, assim, por Varinha de Condão, pá, tá feito lá. A gente não conseguia incluir João Pessoa, porque todo o roteiro turístico Nordeste já foi vendido e não há espaço. A gente tem que correr. Se a gente terminasse essa obra até junho do ano que vem, a gente se habilita para o roteiro 2025. Se não terminar até junho, aí só para 2026. Você falou na viagem a Singapura, e o Paulo do Castelo Branco pergunta: bom dia, essa viagem a Singapura tem a ver com aquele projeto esquecido do estaleiro de Costinha? Paulo do Castelo Branco pergunta. Oi, Paulo, bom dia. Não, quando eu estive em Singapura em abril, até quando voltei, prestei contas à imprensa e ao governador, né, nós recebemos de todos os projetos que o setor portuário, na comitiva brasileira para Singapura em abril, foram de 18 pessoas ligadas ao setor portuário aquaviário. Essas serão 90, né, a missão Singapura. 90, inclusive com a possibilidade, até ontem estava confirmada a presença do ministro Silvio Costa Filho, né, na nossa comitiva. Ele está com a dificuldade, porque surgiu aí num encontro com o presidente Lula. Talvez ele tenha problema de seguir a viagem conosco, mas até ontem estava confirmado. Então, veja bem, a missão em Singapura, a gente vai prospectar cenários. Hoje, quase todos os portos do mundo estão trabalhando com a possibilidade do hidrogênio verde, da produção de amônia. Então a gente tem estudos preliminares sobre isso, vamos discutir isso lá também. E, como eu dizia, em abril, o estaleiro foi o projeto, dos projetos que foram levados pela comitiva brasileira, o que mais chamou a atenção, o que mais gerou atração foi o estaleiro. Mas o estaleiro nós não avançamos aqui com os detentores do projeto. O estaleiro esteve muito perto de sair, depois houve aí um litígio entre um grupo, eram 2 grupos que tinham o comando disso, era um grupo chinês. Eu nem participei, eu estava na Assembleia, isso já foi que eu colhi informações, depois cheguei no Porto. Mas era um grupo chinês, acho que o braço financeiro da execução do estaleiro seria um grupo chinês, mas o grupo que detinha o projeto, o controle da área e tal, era um grupo americano, e acho que houve litígio aí entre esses grupos e essa coisa saiu do radar. Eu tentei resgatar para levar agora, já que o maior conglomerado de investimentos em obras de engenharia do mundo, né, mostrou interesse, até o dirigente de investimentos para a América Latina teve no final de junho aqui conosco, mas a gente não conseguiu avançar nessa história do projeto, de ter o controle, de poder disponibilizar para o mercado a área para... E aí a gente está trabalhando isso com muito... Não saiu do radar, mas não há nada concreto que a gente possa, né, levar lá nessa direção para a missão Singapura. Estamos de volta com o Jornal Manaíra Band News, hoje recebendo aqui no estúdio o presidente da Companhia Docas da Paraíba, leia-se Porto de Cabedelo, Ricardo Barbosa. Cláudia Carvalho deixou uma pergunta no bloco passado, para falar de política, né? Nós falamos no bloco anterior praticamente só sobre
o Porto de Cabedelo. Agora a gente vai fazer uma transição, falando também sobre o Porto, né? O projeto Porto Cidade, Porto que Educa, que deu o que falar, não apenas pela realização do projeto, mas porque ele gerou uma ação na Justiça Eleitoral. Por quê, Ricardo? Na verdade, a pretensão era que isso se transformasse numa AGE, né? Em oportuno tempo, a Justiça não entendeu que coubesse uma AGE e virou apenas uma representação, um pedido de investigação contra a aplicabilidade do programa Porto Cidade. Foi a primeira-dama do município de Cabedelo que resolveu, né, entrar com essa ação, achando que, na peça dela, que a gente estava exorbitando nas funções do Porto, que aquilo não era atividade do Porto, que não estava previsto no estatuto ou em canto nenhum da legislação que promove ou que encampa, agrega as atribuições do Porto e alegando que seria para promover você. E que seria como eu estou situado como pré-candidato, que seria de promoção, de antecipação do pleito, disso, daquilo. Aí fala de doação de cestas básicas, que a gente estaria doando cestas básicas, isopores. E aí, como, seguindo o exemplo do marido da primeira-dama, que é o prefeito de Cabedelo, não tem nenhuma verdade na peça dela. Nem uma única verdade. O prefeito é a figura pública que eu conheci ao longo já da minha longeva atividade política e pública, que mais mente. Eu nunca convivi com ninguém na política que... Política é bicho mentiroso, né? Eu, graças a Deus, me esmero todo dia em não fazer parte desse contexto, porque em tudo há exceção, né? A padre, eu digo, a padre pedófilo, a padre agora envolvido em escândalo financeiro, mas há padres fantásticos, padre que nos leva a mensagem cristã com muita ênfase, há pastor que pega o dinheiro dos fiéis e leva para casa, mas há pastores, aqui tem o exemplo do nosso Estevão, que a gente vai para um culto, eu sou católico, mas aqui acolá vou lá na Batista, assisti um culto de Estevão, você sai leve, você sai assim sentindo próximo de Deus. Há advogado bom, há advogado de porta de presídio para soltar traficante, estrupador e tal, e há político ruim, infelizmente esse conceito é majoritário, mas há políticos bons. Há um político como o nosso governador João Azevedo, um craque, um sujeito trabalhador, decente, honesto, honrado, só pensa no desenvolvimento da Paraíba, e eu me permito me incluir no rol desses políticos trabalhadores, honestos, decentes, com uma carreira longeva. Eu fui 11 vezes secretário de Estado na Paraíba, comandei vários programas que promoveram o desenvolvimento desse Estado, fui gestor, comandei 7 bilhões de investimentos em obras aqui entre 2011 e 2014, a reforma do DED, que virou o melhor complexo esportivo público do país, a construção do centro de convenções, hoje um dos mais renomados centros de convenções públicos e privados do país, a reforma do espaço cultural, as escolas técnicas, a reforma do Almedão, do Amigão em Campina, o Rodoshop lá de Patos, que fazia 15 anos que se arrastava, obras em 190 municípios a gente deixou como superintendente da Suplan no passado. E cheguei no Porto com a missão do governador de colocar o Porto, né, num outro patamar, do Porto realmente exercer a sua capacidade de desenvolvimento, que é a sua função mais precípua, né, ser um vetor, um pilar de desenvolvimento regional. E estamos fazendo isso. O Porto mais do que duplicou a arrecadação. Nós já arrecadamos, nesses 9 meses incompletos que eu tenho de Porto, mas não é mais, é o dobro do que foi arrecadado, faturado nos últimos 12 anos de 2022, na gestão que me antecedeu. Então, o Porto Cidade é um programa, Cláudia e Cacá, que existe em todos os portos do mundo. É uma coisa que é intrínseca à contrapartida que os portos devem dar às comunidades onde eles estão abrigados, porque os portos geram, em regra, e agregam muita riqueza, muita comercialização, notadamente os grandes portos como Suape, como Santos, Paranaguá, Itajaí, Itaqui, não é? E eles trazem também, por outro lado, muitos problemas para aquelas comunidades, de poluição,
de prostituição, no caso aqui da Paraíba, roubo de combustível, toda hora vocês estão vendo, toda semana tem uma operação de roubo de combustível, a poluição que gera ali, aqueles caminhões, o tráfego, a mobilidade urbana, só para o porto são mais de 200 carretas dia transitando ali por dentro de Cabedelo, e diferentemente desses outros portos que eu me referi, o porto de Cabedelo chegou antes da cidade. A cidade, na verdade, invadiu o porto. E aí foi espremendo esses portos a que eu me referi, são portos programados ali, feitos para serem grandes portos. Cabedelo foi sendo espremido pelo desenvolvimento da cidade, e aí hoje nós temos muito problema. E o Porto Cidade, que faz parte do plano, diferentemente do desconhecimento, não foi nem desconhecimento, que ela é uma pessoa culta, a primeira-dama, sabe que, ou se não sabe, devia saber, que está previsto no plano mestre do Porto de Cabedelo, como em todos os planos mestres de todos os portos, o programa Porto Cidade, que é chancelado pela ONU, que se você ligar agora para um dos maiores portos do mundo, que é o Porto de Singapura, tem um Porto Cidade lá sendo desenvolvido. Se você ligar para Roterdã, e eu tenho um auxiliar lá no Porto, uma jovem de 22 anos, que quadrilíngue, que fala mandarim, inglês fluentemente, fala francês, fala espanhol, e ela, quando a gente estava montando o Porto Cidade, ela ligou para todos os portos, que eu me inspirei em implantar o Porto Cidade no meu retorno lá de Singapura, porque eu vi as experiências de lá, né? Lá é mais focado na questão de robótica, o Porto Cidade lá é mais em inovação tecnológica, e a gente, nessa cota de responsabilidade social, implantou o Porto Cidade, que é uma coisa fantástica, é o maior, digo sem medo de errar, e você vai ver que em breve tempo a gente vai estar sendo premiado tanto pelo Ministério dos Portos como pela ANTAC, que é a nossa agência reguladora nacional. Fomos premiados há 60 dias atrás pela ANTAC. Sexta-feira passada, quando eu estava saindo do Porto, recebi a ligação do diretor-geral da ANTAC, que agora em novembro o Porto de Cabedelo receberá mais uma vez 2 prêmios. Eu não sei se será primeiro, segundo ou terceiro lugares, mas porque ele não diz, só lá na hora é a surpresa, eles chamam, é tipo o Oscar e tal, abre lá, mas em mais 2 modalidades o Porto de Cabedelo estará sendo premiado para o exercício 2023, portanto, fruto do nosso trabalho. E a primeira-dama, na sequência, sabe, da cavilação, da mentira que é promovida e que permeia, que comanda a gestão municipal lá em Cabedelo, entrou com ação para proibir que os jovens de Cabedelo aprendam a tocar violino. Nós temos lá os melhores professores da Paraíba, da escola Antenor Navarro, todo aquele conjunto de professores da Escola Antenor Navarro, lá na FUNESP, no Espaço Cultural, estão contratados pelo programa Porto Cidade, e para tocar violino, para tocar violão, para tocar cavaquinho, para cantar, para tocar bateria, todos os instrumentos de percussão, num ambiente todo modelado para essa finalidade, com acústica, a gente fez consultoria para tudo que está lá, está assim no mais absoluto rigor técnico. E nós temos 105 jovens de Cabedelo aprendendo, como eu disse, cavaquinho, banjo, bandolim, flauta transversal, flauta doce, são dezenas de instrumentos, cursos diários, lá de manhã e de tarde. As pessoas vão sair de lá, ao termo desses cursos, com certificação, vão sair tocando, vão poder formar grupos de pagode, de samba, de chorinho, disso, daquilo, que é o nosso foco, para que os jovens possam ter renda, possa, a partir do seu talento musical, ganhar dinheiro, ajudar no sustento da sua família. Nós temos, esse é o Porto que Toca, dentro do conceito do Porto Cidade, aí a parte de música é o Porto que Toca. Nós temos o Porto que Cuida, que é o saúde, todo o povo cabedelense sabe da precariedade que é a saúde de Cabedelo. Talvez não haja entre os 223 municípios um município com prestação de serviço de saúde tão precária quanto Cabedelo. E em que pese Cabedelo ser a terceira cidade de maior arrecadação entre as 223. Cabedelo é uma cidade riquíssima do ponto de vista de arrecadação, um conglomerado de empresas, de centro de distribuição dos grandes comércios atacadistas da Paraíba estão fincados em Cabedelo. Hoje, a maior concentração de grandes conglomerados de condomínios horizontais
está lá em Cabedelo, o próprio porto de Cabedelo, as indústrias, os São Brás, as grandes indústrias que estão fincadas em Cabedelo, asseguram a Cabedelo riquezas, recursos que Cabedelo era para ser outro. Cabedelo era para ser uma das cidades mais belas, não era da Paraíba não, era para ser uma das cidades mais belas do Brasil, que é uma cidade geograficamente pequena, sem grandes problemas, com uma arrecadação imensa, fantástica, ganha para Campina Grande no verão, Cacá. Você pegar nos últimos 10 anos... Porque Campina Grande se muda para... Se muda Campina, a Paraíba se muda no verão para Cabedelo. Então, e aí, esse povo que, sabe, não cuida da cidade bem, que não cuida do dinheiro público bem, que está lá um hospital construído há mais de 2 anos, concluído, um hospital enorme ali perto daquela entrada da balsa, e fechado, o prefeito não abre o hospital, e a gente abre o Porto Queduca. Eu não sei se conseguiram passar para ti antes, se você visse as imagens do Porto Queduca, amanhã nós vamos ter uma ação. Amanhã nós vamos ter uma ação em celebração ao Outubro Rosa, uma ação voltada especificamente para a mulher, porque lá no Porto que cuida, a gente tem atendimentos de pediatria, de clínica geral, de ginecologia. Semana que vem iniciaremos o odontológico, não é? E a prefeitura, na pessoa da primeira-dama, sabe, entende que o Porto não pode, não deve dar essa contrapartida de suas riquezas, dos atropelos que causa a população de Cabedelo na promoção do desenvolvimento regional, e quer impedir o programa. Ela não apenas ela tentou que fosse uma AGE, felizmente, como eu disse no início, a compreensão da justiça não acolheu, e ela pede o afastamento de Ricardo Barbosa do Porto, pede que eu me torne inelegível politicamente para o futuro próximo, pede que eu pague uma multa de 50 mil FIIs, que dá algo em torno de 60 mil reais, e pede que a gente pare o programa. Você agora, não tem noção, deixa eu só dizer uma coisa, Claudinha. Cacá, vocês não têm noção da repercussão negativa de quanto isso pesou contra eles, e notadamente contra o prefeito. Olha, é incontável, assim, são milhares, dezenas de milhares de manifestações nas redes sociais. Esse prefeito que não faz nada, quer impedir que o presidente do Porto faça por nossos filhos, os depoimentos de mães, de filhos. O Porto que Educa, são 6 cursos no Porto que Educa. Inglês não é para dizer mais óbvio, não é inglês para sair falando inglês, e o curso vai ter sequência, vai ter as etapas, e sai com certificação da Secretaria Estadual de Educação, inglês, espanhol, logística portuária, para prepará-los para o mercado de trabalho, seja no Porto de Cabedelo, seja nos portos vizinhos, inovação tecnológica, meio ambiente e assistente administrativo, para preparar essa gurizada, essa juventude para concurso, para se habilitar. Terminou ali o 2º grau, vai estudar lá com os melhores professores contratados numa seleção, num chamamento público pela Secretaria de Educação, e a prefeitura, através da primeira-dama, quer barrar isso. Eles já fazem muito pouco, eles fazem quase nada para o tamanho, para a potencialidade, para a riqueza que tem a cidade de Cabedelo, através da arrecadação de impostos, não é? E dos investimentos que são feitos lá pela iniciativa privada, e pela própria geração de renda para a prefeitura e para a cidade através do Porto de Cabedelo, e querem impedir o Porto Cidade. Não vão conseguir. O Porto Cidade, eu tenho certeza que a justiça, de forma sábia, o programa faz parte do Plano Mestre, está aqui, não vai dar tempo de ler, mas isso é só uma parte da nossa defesa, mas está todo fundamentado. Eu nem politizei, sabe? Eu podia ter feito disso um carnaval, assim, para deixar o prefeito sem poder andar na rua, porque ele está contra os seus munícipes, ele está contra os seus concidadãos. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você está processando o Vitor Hugo por que motivo? Estou processando hoje. Hoje, quarta-feira, pelas escancaradas mentiras. O prefeito... Hoje, a expressão atual não é mentira, não é fake news, mas ele é o chefe. Lá em Cabedelo, hoje, eu quero mudar a paisagem de Cabedelo antes de responder concretamente, porque Cabedelo vive hoje nas páginas policiais, tráfico, isso, briga de facções. A gente tem que colocar Cabedelo no mapa do turismo mundial, sabe? Do nacional é o mínimo. A gente tem que colocar não só do regional, como do nacional, como do mundial. Cabedelo tem que ser preparada, mercê de suas potencialidades, da beleza de suas praias, da beleza do rio ali, daquele manancial que é o Rio Paraíba, Rio Sanhauá. Cabedelo tem muita beleza natural, muita riqueza gerada a partir dos impostos e dos investimentos, e
sabe? Não consegue crescer. Porque aí me diz, não bata no prefeito porque ele é bem avaliado porque fez uma maquiagemzinha, a gente viu agora no inverno, Cabedelo quase que submerge, porque as obras de calçamento e de asfalto não tiveram drenagem, e fez lá uma coisa bacaninha, bonitinha ali na praia de Ponta de Campina até ali a praia de Formosa, mas a gente pode fazer e vai fazer isso muito melhor, muito mais esplendorosamente, à altura do merecimento da cidade e do seu povo. E eu estou processando o prefeito porque ele saiu aí semana passada dando entrevista dizendo que o presidente do Porto de Cabedelo tinha causado um prejuízo. Ele já disse isso umas 20 vezes. Tem uns 3 meses que ele vem dizendo isso. E eu achava isso cômico até, né? Eu dizia, que sujeito desinformado. Como é que sujeito pode ser, desculpa a expressão, maluco a esse ponto de dizer que eu retirei, foi na minha gestão no Porto de Cabedelo que saiu a Transpetro, né, um braço da Petrobras do Porto de Cabedelo. E eu achei aquilo risível, eu estava risado. Porque sabe quando foi que ocorreu isso? Em 2019, a ANTAC promoveu um leilão e houve a substituição. E nem saiu assim, saiu saiu João, entrou Maria. Saiu a Transpetro, entrou o Consórcio Nordeste, entrou duas empresas dentro do Consórcio Nordeste que estão lá trabalhando e gerando todo esse combustível dos 223 municípios, chega através do porto, diariamente do Porto de Cabedelo, e ao contrário, desmentindo o que ele diz, nos granéis líquidos, sim, sem falar que isso foi em 2019. 2019, prefeito mentiroso, prefeito chefe do grupo de fake news, ele, inspirado lá na tradição dele bolsonarista, né? Aí ele se danou a mentir, como a gente tem um problema em Cabedelo. Cabedelo não tem uma emissora de rádio. Vocês já pararam para pensar que Cabedelo, a terceira maior cidade da Paraíba em riqueza, não tem uma rádio. E aí ele se acha dono de Cabedelo, ele acha dono de Cabedelo, do povo, agora quer ser dono do Porto, quer comandar o que a gente faz no Porto em favor da cidade. E aí faz muita falta uma emissora de rádio. A gente tem pouquíssimos blogs em Cabedelo. Você vê o tanto de blog que tem em João Pessoa, em Patos, em Sousa, no Sertão. Cabedelo ali você conta, sabe, numa mão. E aí ele manipula a informação com a capacidade que tem de fazer isso, vocês sabem como é que isso é feito, e aí mente, e tem aquela... Meu pai me dizia, meu saudoso pai Manuel Barbosa, meu filho, a mentira dita frequentemente e tal, sem você fazer o contraponto, ela se transforma em verdade. Ele se danou a dizer que eu tinha causado um prejuízo de 6 milhões de reais, né, ao erário municipal, a Cabedelo, com a saída da Petrobras, da Transpetro. Isso foi em 2019, prefeito-chefe da facção resumo, fake Ricardo news. Barbosa, você vai processar o... Não, hoje... a discussão era só em que modelo, se calúnia, difamação, fake news, tal, e a gente tava tratando isso, e se fazia... E se fazia, aí todos. Aí eu tô saindo daqui para o escritório, eu vou para todos os modelos. É um combo. É um combo. É um combo. E vou fazer também pelo Porto, né? Porque ele não atacou só o Ricardo Barbosa, ele atacou a instituição pública, dizendo que nós fomos os responsáveis, né, pela subtração de investimentos. É o contrário, nunca o Porto de Cabedelo recebeu tantos investimentos quanto tem recebido nesses 9 meses sob o nosso comando. Muito bem, conversamos, portanto, com o presidente da Companhia Docas da Paraíba, Ricardo Barbosa. Ricardo, obrigado pela entrevista. Acabou. Já. Faz tempo, inclusive, a gente tá 6 minutos estourado. Um abraço, Ricardo, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Felicidade para vocês, foi muito bom estar com vocês novamente.